sentimento que nos traz sempre aqui é um misto de alegria e honra. E essa alegria tem crescido constantemente. Quanto mais a gente vem, mais a gente gosta de vir, né? Pelos olhares fraternos que encontramos e pelo ambiente tão receptivo. Então, eu agradeço pela lembrança do meu nome. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma visão prática do perdão. Desde a nossa infância, nós tivemos a possibilidade, na presente encarnação, de nos aproximarmos das páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. E ao longo dessas décadas que temos lido esse livro, lido e relido, estamos assim profundamente convencidos, e essa convicção cresce a cada dia que passa, que os ensinamentos que estão ali têm uma consequência prática imediata na nossa vida de todo dia. Que quando nós apreendemos alguma coisa que Jesus ensina e quando nós colocamos em execução aquilo na nossa vida, imediatamente a nossa vida começa a se transformar. Não demora. E mais, não é pesado, é leve. Jesus mesmo nos disse que o fardo não era pesado, era leve. Né? A observância da lei nos traz consequências muito boas na nossa própria vida, não só na dos outros que estão próximos de nós, não. Na nossa própria vida e de imediato nós começamos a colher os benefícios. E hoje, então, nós gostaríamos de refletir um pouco sobre o perdão, esse conceito tão importante, tão fundamental, e sobre o qual nós temos ainda enormes dificuldades. Quando falamos nós, estamos falando da nossa própria experiência pessoal. E nós gostaríamos de envolver esse tema, ou tratar desse tema, seguindo o roteiro que envolve. Primeiro, algumas considerações históricas sobre códigos do nosso planeta, ideias que já estão aqui entre nós há milênios. Depois, a passagem de Jesus entre nós e aquilo que o Cristo coloca como uma verdadeira revolução de ideias e de costumes. Na sequência, vamos buscar também um pouco daquilo que o Espiritismo nos oferece em termos de compreensão e de aplicação do perdão. E, finalmente, vamos buscar aquilo que a ciência do nosso tempo e os ambientes acadêmicos estão já falando sobre a aplicação prática que o exercício do perdão tem na nossa vida. Então, este é o planejamento que nós gostaríamos de seguir nesta tarde. Como introdução, nós vamos buscar um dos capítulos mais bonitos que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo de número 15, que tem como título Fora da caridade não há salvação. Este capítulo é fundamental. Primeiro porque ele estabelece um conceito que é um conceito básico na nossa existência. Ou seja, para que nós nos salvemos, para o nosso equilíbrio espiritual, é absolutamente fundamental que nós pratiquemos a caridade. E que a caridade, em última análise, quando a gente lê os textos sagrados, quando a gente lê o Novo Testamento, lê o pensamento de Jesus e vê o pensamento dos seus discípulos, dos seus apóstolos, que compreenderam perfeitamente aquilo que Jesus queria nos dizer, nós passamos a compreender que a caridade nada mais é do que o fluxo do amor entre as criaturas. Sejam que criaturas forem, estejam elas encarnadas ou não, algumas sim e até outras não, porque a convivência entre encarnados e desencarnados é muito mais intensa do que nós até mesmo possamos imaginar. Então, Kardec, de forma muito brilhante, fala deste conceito fundamental e mais, o capítulo é muito importante não só porque lembra este conceito e conclui esta coisa maravilhosa de que fora da caridade não há salvação, mas também porque Kardec avança bastante, mostrando que o Espiritismo não tem uma visão preconceituosa. Kardec analisa 3 ideias. Fora da caridade não há salvação, fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. Quando dizemos fora da verdade não há salvação, é uma ideia perigosa colocarmos desta forma, porque quem somos nós para dominarmos toda a verdade? Nós sabemos que todos nós estamos evoluindo, estamos crescendo. Portanto, esta aquisição da verdade, ou a compreensão da verdade, é um processo gradativo.
gradual. Então, aos poucos, nós vamos conhecendo mais a verdade e, como nos diz Jesus, ela vai nos libertando. Mas, num determinado instante, uma determinada escola filosófica ou religiosa pode dizer que detém toda a verdade? Seria muita pretensão. Portanto, dizer que fora da verdade não há salvação significa que nunca vamos nos salvar, porque nunca teremos a verdade completa, então não poderemos estar na condição de salvação completa. Né? Um outro ponto também importante que Kardec analisa é a questão do sectarismo de algumas igrejas que dizem que fora da igreja A ou da igreja B também não há perspectiva de salvação. É uma visão muito estreita, é uma visão sectarista que nos lembra os embates esportistas, quando o palmeirense torce o nariz para o corintiano e vice-versa. Tá certo? É uma coisa muito pequena quando nós olhamos dessa forma. Não, Jesus passou a mensagem e estabeleceu condições para que toda a humanidade cresça, evolua e se salve. Então não é na igreja A ou na igreja B que nós teremos exclusiva condição de crescimento. Todas as igrejas e todas as escolas, todo bom pensamento colocado no nosso planeta está aí a serviço da nossa evolução, do nosso equilíbrio espiritual, do nosso amadurecimento enquanto espírito e, portanto, da nossa salvação. Nós entendemos salvação como o estado de perfeito equilíbrio e de paz que o espírito adquire. Então, neste sentido, a proposta do Espiritismo é fora da caridade não há salvação. Qualquer um pode ser caridoso. Eu posso ser caridoso ou até não ser, sendo espírita, sendo católico, sendo protestante ou não sendo nada. Né? Então, essa colocação é uma colocação, antes de tudo, muito ampla e que nos coloca a todos em condições de adquirir elementos para produzir a nossa evolução e o nosso equilíbrio. Bom, sendo o ponto pacífico de que a caridade é fundamental para a nossa salvação, nós aí automaticamente nos remetemos a uma pergunta que está no Livro dos Espíritos, é a pergunta de número 886, que nos parece ser uma pergunta importantíssima que Kardec coloca lá. Kardec formula aos Espíritos o seguinte: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Vejam a ligação entre as duas ideias e como esta ligação mostra a importância desta pergunta ser formulada. Se fora da caridade não há salvação, se o diretor do planeta, aquele que patrocina a evolução de todos nós, é o Cristo, nada melhor do que nós sabermos como que o Cristo entende a caridade, não é verdade? Então, esta pergunta Kardec coloca muito claramente aos Espíritos, e os Espíritos respondem que é três coisas. Primeiro, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, ou seja, dos outros, e perdão das ofensas. Né? Só nesses três conceitos nós poderíamos aqui demorar uma tarde inteira, talvez até mais do que isso. Não vamos fazê-lo. Né? Mas rapidamente, benevolência para com todos. Será que nós somos benevolentes para com todos? Em geral, nós somos benevolentes para aqueles que nos interessam. Ou quando nós queremos alguma coisa, somos benevolentes para ganhar algo lá na frente. Né? É uma relação de troca, não é uma relação de realmente entrega e de bondade, de benesses para o nosso semelhante. Portanto, temos ainda muito que avançar nesse sentido. Precisamos efetivamente avançar e refletir sobre isso. Mas hoje não será o dia. Segundo, indulgência para com as imperfeições alheias. Normalmente nós somos o quê? Rigorosíssimos para com as imperfeições dos outros e indulgentes para com as nossas próprias imperfeições. Alguém faz alguma coisa e falou, você viu? Ele já fez aquilo. Olha a intenção dele. Ele não podia fazer isso em hipótese alguma. Não é assim que a gente fala? Agora, a gente faz alguma coisa, alguém nos cobra e fala, que isso? Você está achando que eu tive essa intenção? Ah, eu não. Eu não sou assim. Você sabe muito bem disso. Né? Então, nós somos extremamente indulgentes para com as nossas próprias imperfeições. Duríssimos para com as imperfeições dos outros. É a questão do cisco e da trave que Jesus tão bem nos lembrou naquela parábola. Né? E, finalmente, a questão do perdão das ofensas, que hoje, sim, nós vamos procurar, então, abrir um pouco esta questão e avaliar como é que nós nos posicionamos em relação ao exercício do perdão. E, se nós decidirmos utilizá-lo, o que isto vai produzir de caráter prático na nossa vida de todo dia? Será que nossa vida melhora ou piora? Ou fica a mesma coisa? Ou perdão é só para traduzir uma bondade? É alguma coisa que eu me sacrifico muito para só colher lá no futuro longínquo? Será que seria isso? Então é isto que nós gostaríamos de analisar. Veja, como essas três facetas
da caridade são extremamente importantes. Hoje nós vamos eleger uma para procurarmos avançar um pouquinho, para poder entender um pouco mais o que é efetivamente este perdão e como é que nós podemos e devemos exercitá-lo na nossa vida cotidiana, né? Então vamos começar com algumas referências históricas. Nós vamos voar aí para 2000 anos antes de Cristo. Na Babilônia, lá entre rios Tigre e Eufrates, essa região tão conturbada hoje do Iraque, né? Naquela região houve um rei que estabeleceu um código, Hammurabi, e este código é talvez um dos primeiros códigos escritos que se tem registro na história da humanidade. E por ser assim, esse código traduzia um grande avanço para a humanidade. Este código, ele tem uma lógica. Nós vamos ver que às vezes essa lógica é cruel, mas tem uma lógica. Ele procura estabelecer e regulamentar a justiça entre nós, a nossa vida humana. Vamos pensar, 2000 anos antes de Cristo, 4000 anos antes de nós. Mas para aquela época já era um grande avanço. Tem dois preceitos que eu sempre memorizo, porque eu costumo contar isso com meus alunos aqui na engenharia, porque quando eu dou aula de resistência dos materiais, que trata da responsabilidade que o engenheiro tem diante da condição segura de uma construção, eu lembro a eles esses dois preceitos que estão lá no Código de Hammurabi. O primeiro deles diz o seguinte: se um construtor constrói a casa cai e morre o proprietário da casa, a viúva pode demandar em juízo e exigir a morte do construtor. Duríssimo, né? Se a moda pega, vai ter muito construtor aí preocupado na atualidade, né? Mas isso há 4000 anos atrás. Já não é mais assim, nós sabemos, né? Os nossos códigos estão evoluindo e precisa ser assim, porque eles precisam ir se aproximando do código divino. E estamos fazendo isso, lentamente, mas estamos, né? Veja, é cruel, mas tem uma certa lógica, né? Aí nós vamos no preceito seguinte, observe. O construtor constrói a casa cai e morre o filho do proprietário. A família pode ir em juízo demandar a vida do filho do construtor, exigir a morte do filho do construtor. Veja, esta não tem lógica nenhuma, porque que responsabilidade teria o filho do construtor no desmazelo que porventura ele tenha tido no momento de construir, né? Então nós observamos o quê? É o toma lá da cá, é pena de talião, é uma visão cega de preceitos básicos de, entre aspas, justiça. Uma justiça ainda cambeta, claudicante, mas alguma coisa que procurava regulamentar as relações entre nós. Sem leis, nós não conseguimos nos organizar. Um dia nós nos organizaremos segundo a lei do Pai Celestial, né? Jesus diz, meu reino ainda não é deste mundo. O dia que for, qual que será a nossa lei? A nossa lei é a lei de caridade, de fraternidade, tá certo? Como disse o Dalai Lama recentemente aqui, né? A minha religião é fazer o bem, é ser bom, é ter compaixão, né? Então, um dia nós conseguiremos regulamentar as nossas vidas por essas leis. Estamos no aprendizado. Enquanto isso, precisamos das nossas leis humanas, que, embora ainda imperfeitas, são absolutamente necessárias para organizar a nossa convivência social, né? E política. Bom, aí nós avançamos um pouquinho mais. Vamos para alguma coisa em torno de 400 anos antes de Cristo. Vamos ver que ideias do Cristo já estavam sendo divulgadas, né? Sendo espalhadas pela humanidade. Jesus, antes de vir, mandou uma série de precursores da sua mensagem. Dois deles, dois grandes filósofos, viveram na Grécia, né? Mais ou menos nessa época, 400 anos antes de Cristo, foram Sócrates e Platão, né? Sócrates dizem que não escreveu nada. Quem divulgou a obra de Sócrates foi Platão, que foi o seu melhor discípulo, que por si mesmo também era grande filósofo e avançou em algumas ideias suas próprias. Mas nós vamos pegar lá, aqueles que gostarem um pouquinho de filosofia, podem pegar lá no início do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec retira alguns trechos dos ensinamentos de Sócrates e Platão, e tem um deles que trata exatamente deste assunto. Então, a referência feita lá é a seguinte: não é preciso jamais retribuir injustiça por injustiça, nem fazer o mal a ninguém
qualquer mal se tenha nos feito. Então veja a visão maravilhosa, puramente cristã, né, de que uma vez ofendidos nós não temos que ofender. Não há necessidade, nós não ganhamos absolutamente nada com isso. Ou seja, o que eles estavam antecipando para nós, aquilo que Jesus iria me mostrar, que não faz sentido a lei de pena de talião. Morreu o proprietário da casa, não precisa matar o construtor. Né? Não é assim que as coisas se resolvem. Né? Então, essa visão é uma visão muito profunda. Mas vejam, Sócrates e Platão, profundos conhecedores do coração humano, depois de terem colocado esse conceito, eles complementam. Poucas pessoas, entretanto, admitirão este princípio. É verdade. Né? Veja, se hoje, 2.400 anos depois, nós ainda temos dificuldade em admitir esse princípio, vamos pensar lá naquela época, 400 anos antes de Cristo. Realmente, com muito mais dificuldade, nós, encarnados naquele momento, encararíamos este conceito. Mas nós precisamos dele, é isso que nós gostaríamos de mostrar ao longo da nossa conversa vespertina hoje. Bom, vamos agora voltar ou focalizar o momento mais importante da história da humanidade, que é a passagem do Cristo nos seus 30 e poucos anos aqui, enquanto encarnado. Né? Quando Jesus vem e simplesmente abala as estruturas morais do mundo. Por quê? Enquanto era razoável a gente pensar em recebi, eu simplesmente vou lá e bato também, ou seja, era razoável ter inimigos e ser cruel em relação aos inimigos, Jesus vem e diz, não se pode amar apenas aos amigos, é necessário amar também aos inimigos. Uma vez que alguém faz uma falta em relação a mim, o que eu faço? Eu preciso perdoar a esta falta. E eu não perdoo apenas uma vez, ele responde a Pedro, mas 70 vezes 7 vezes. Né? Então notem que Jesus modifica completamente. Naquele tempo, se pensava num Deus dos exércitos, num Deus particular de cada povo. Jesus vem e diz que Deus é Pai de todos. E chama a Deus de Pai, com uma expressão extremamente íntima, que é Abba, que significa alguma coisa quase como se fosse um papai da nossa convivência familiar. E os doutores da lei se estremeceram. Como esse Galileu pode chamar a Deus soberano, Deus dos exércitos, de papai? Né? Então essa situação realmente abalou as estruturas. E era necessário que fosse assim, porque nós precisávamos, aliás, ainda precisamos, desse chacoalhão para que nós possamos reavaliar a maneira como estamos sentindo, pensando, desejando, agindo. O que é que nós estamos fazendo conosco mesmos, né? Porque quando nós queremos algo de bom, nós achamos que somos merecedores de tudo que é bom, mas não construímos em nós condições para que essa bondade chegue. Né? A felicidade é uma construção nossa, de todo dia. Né? E precisamos estar atentos, e o Evangelho tem um roteiro perfeito para que a gente possa diminuir a distância que existe entre nós e a felicidade que nós tanto almejamos. Jesus vem e diz o seguinte, está lá anotado por Mateus no capítulo 5 do Evangelho. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Veja, aqui já vem algo da parte prática do perdão e da misericórdia. Jesus está nos mostrando uma lei. A partir do instante em que eu ajo com misericórdia, eu começo a ser credor de misericórdia. Ou seja, quando eu demonstro misericórdia, automaticamente eu também posso receber a misericórdia em relação às coisas que eu faço. Porque eu estou abrindo, é como se eu abrisse portas dentro de mim para que a misericórdia pudesse chegar. Né? Ou seja, eu estou definindo espaços para que o fluxo da misericórdia, do perdão, do amor, possa então estar atuando em mim, nos dois sentidos. Né? Eu ofereço perdão, então eu me torno digno também de receber o perdão. Jesus fala mais, capítulo 6 do Evangelho, anotado por Mateus. Se vós perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial perdoará também os vossos pecados. Quando nós perdoamos, nós estamos sendo perdoados. Mas Jesus
complementa. Mas se vós não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Aí nós pensamos, mas então como é que funciona isso, né? Deus fica lá em cima com o caderninho olhando e fala, fulano perdoou? Ah, então aqui agora ele merece um perdãozinho. Não perdoou? Também não perdoou. Não é assim que as coisas acontecem, né? Então esta é uma linguagem para os homens daquela época. Jesus está nos mostrando uma lei, precisamos enxergar a lei, o conceito que está por trás dessas palavras. Qual é o espírito qual é o pensamento que está por trás, o espírito desse ensinamento. Que quando nós perdoamos, nós abrimos espaço para que o perdão chegue. Ou seja, nós estamos rompendo, abrindo uma avenida para o fluxo do perdão, né? E Jesus vai mais à frente. Aliás, isso foi nos lembrado hoje na oração que o nosso companheiro fez no início. O que é a oração? Chamada oração do Pai Nosso, né? Porque começa assim, ou às vezes chamada oração dominical, né? Então, a oração do Pai Nosso, que Mateus também registra no mesmo capítulo 6, é: perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Então, Jesus está dizendo o seguinte para nós, que ao orarmos nós estamos assumindo um compromisso. Qual é este compromisso? Eu serei perdoado se eu perdoar. Perdoa assim como eu também perdoarei. Às vezes a gente vai mudando um pouquinho a oração, né? A gente fica com um pouco de medo desse compromisso, a gente começa, perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como eu estou num processo de aprendizado, de quem sabe um dia, de que talvez eu aprenda o perdão um pouquinho. Mas não é assim que está na lição, não, né? A lição, ou a oração ensinada por Jesus é, perdoa assim como eu perdoo. Né? Então existe um traço de não, ou seja, mais uma vez, é esta lei. E Jesus fala mais, aí já é no capítulo 17, anotado por Mateus, se o vosso irmão pecou contra vós, ide exibir a sua falta em particular entre vós e ele, se ele vos escuta, tereis ganhado o vosso irmão. Desavenças, problemas, embates, nós temos aí o tempo todo na nossa existência. É normal, é comum, né? Agora, houve um problema? Houve. Procura a pessoa. Em particular, não é diante dos outros para ofendê-la e humilhá-la, não é isso. Procura em particular, fala, companheiro, é o seguinte, eu te fiz alguma coisa muito grave, o que foi que eu te fiz? Vamos resolver essa questão aqui, vamos acabar com essa animosidade. E mais, por que Jesus nos convida à reconciliação e diz mais, para nós resolvermos isso enquanto ainda estamos encarnados? Ele fala, enquanto ainda estão em caminho, no caminho, estão caminhando juntos. Porque depois de desencarnados fica mais difícil. Precisa de outras oportunidades e mais. Uma vez que estejamos desencarnados, sejamos nós ou o outro, isso ainda abre espaço, se não houver perdão, para as obsessões, às vezes seculares, que nos acompanham aí anos e anos e anos a fio, centenas de anos às vezes, infelizmente. Por quê? Porque não estamos perdoando. Né? É preciso perdoar para merecer o perdão. Então Jesus nos fala da reconciliação. Alguém uma vez chegou e agrediu fisicamente Jesus. O que Jesus fez com essa pessoa? Meu irmão, se eu te fiz algum mal, dá testemunho desse mal. Se eu não te fiz nenhum mal, por que me bates? Veja, uma posição firme, tá certo? De uma colocação assim muito positiva, mas que resolve a questão. Eu te ofendi? Ofendeu, então vamos reparar isso. Como é que eu posso reparar? Não ofendi. Bom, se eu não ofendi, por que você está me ofendendo? Né? E resolver efetivamente a questão e limpar isto de dentro de nós. Daqui a pouquinho nós vamos ver algumas contribuições do Espiritismo mostrando o que isso produz em nós quando nós não limpamos o ressentimento de dentro do nosso coração. No Evangelho segundo o Espiritismo, mais uma vez, no capítulo de número 10, Kardec trata exatamente dessa questão do perdão. E ele fala o seguinte, que o ódio e o rancor denotam o quê? Uma alma sem elevação, sem grandeza. Quando nós odiamos, estamos sempre revoltados, bravos, agastados, etc., significa que nós ainda não conseguimos um determinado equilíbrio espiritual. Em compensação, o esquecimento das ofensas é próprio das almas elevadas. Né? Tem aquela questão que a gente fala às vezes, né?
Não, tudo bem, eu perdoei, mas não esqueço. A gente não fala assim? Ou então eu falo, não, eu perdoei, eu esqueço, não tem problema não. Aí acontece algo de mal com a pessoa, você fala, ó, ele bem que merecia. Eu não fiz nada, mas ele bem que merecia. Ou seja, lá por trás do nosso pensamento há alguma coisa mais ou menos assim. Eu não me vinguei, mas Deus vingou por mim. Né? O que é um absurdo, é uma bobagem enorme, mas muitas vezes nós somos movidos. Aliás, os nossos maus sentimentos sempre são grandes bobagens. Né? São grandes atrapalhadas mentais e emocionais que nós descortinamos dentro de nós mesmos. Né? São tempestades espirituais, vamos dizer assim. Né? E que nós precisamos corrigir em nosso próprio benefício. Não é só em benefício do outro que convive conosco, não. É em nosso próprio benefício. É aí que o Evangelho atua diretamente. Veja. Kardec nos lembra o seguinte, o perdoar tem na realidade duas maneiras. Uma maneira grande, nobre, generosa, sem segunda intenção, que é sempre delicada. Agora, existe uma segunda maneira que é impositiva, que faz-o sentir o peso do perdão. Isso não é perdão, isso é pura satisfação do orgulho. Olha, você fez isso, tudo bem, mas olha só o que você está fazendo. Você não vai me repetir um negócio desse. Veja só, hein? Eu estou te perdoando porque eu sou bom, você não é. Veja, isso não é perdão. Né? Isso é exercício, ou tentativa, pelo menos, de exercício de poder sobre outra criatura. Ou é, no mínimo, tentativa de humilhar a criatura. Isso não é o verdadeiro perdão. Né? Então nós precisamos aprender o que é este verdadeiro perdão. O perdão tem estágios de compreensão, como nós vamos ver, a moderna psicologia, inclusive, tem avaliado isto hoje, e nós podemos ir avançando, aprofundando, melhorando a qualidade do perdão que nós já vamos conseguir oferecer ao nosso semelhante e, eventualmente, até a nós mesmos. Né? Porque também existe o auto-perdão. E aqui Kardec já levanta algumas aplicações práticas do perdão. Como que a pessoa que perdoa, que é mais condescendente, como que ela passa a viver melhor. Kardec lembra pelo menos dois aspectos. O primeiro dele é o seguinte. Vamos pensar num ambiente de trabalho nosso. Vamos pensar naquela pessoa que é boa, está sempre sorridente, é a pessoa camarada, que nos escuta, etc. Quando essa pessoa um dia nos procura, ela tem mais facilidade de conseguir com a gente alguma coisa. Né? Porque é uma pessoa tranquila, sorridente, amável. Então a gente acaba tratando também dessa forma. A pessoa que é mais difícil, aquela pessoa que está sempre emburrada, que parece ter uma nuvenzinha negra por cima, né? E a gente às vezes está assim, ou às vezes a gente tem companheiros que se encontram assim, né? Nós não estamos nos eximindo desta condição, não. Né? Então, esta pessoa, quando vai procurar alguma coisa, lá vem aquele, não sei o que tal. Normalmente as pessoas têm um pouco mais de má vontade, não é verdade? Então veja, aqui já vem um dado essencialmente prático. Se você releva mais as coisas, mas de coração, se você simplifica, se você apara as arestas e torna os relacionamentos mais lisos, mais fáceis, isto abre portas para a sua vida. E é natural que seja assim. Um sorriso abre aí caminhos maravilhosos na vida. Né? Você atende alguém com um sorriso nos lábios, completamente. Alguém chega, por exemplo, você trabalha num guichê, né? Alguém chega para você, e aí, companheiro, como é que. Por favor, eu preciso de uma informação. Você fala, você nem responde, né? Nem levanta os olhos, resmunga. Não. Então, se você começar a ter atitudes diferentes, né? Você começa a transformar o ambiente em sua volta e as coisas ficam mais fáceis para você. Não é só para o outro, é também para você. Kardec lembra um outro efeito extremamente importante, que, aliás, tem muito a ver com esta atividade desenvolvida na tarde de hoje. Kardec diz assim, eu vou ler exatamente como está na tradução que eu tenho, que é do Instituto de Difusão Espírita, para não trocar o conceito. Veja o que Kardec fala, é uma prevenção de obsessões. Deus não deixa aquele que perdoou ser alvo de vingança. Essa frase está lá no meio, assim, às vezes a gente passa por ela. Não... Olha a importância deste conceito. Deus não deixa aquele que perdoou ser alvo da vingança. Então, quando nós a perdoamos, nós estamos aliviando a nossa carga. Nós estamos facilitando a nossa vida. Nós estamos criando defesas espirituais. Então, o perdão tem um componente extremamente prático e imediato. Né? Eu começo a perdoar, eu estou no outro patamar vibratório, portanto eu faço outras associações mentais.
com muito melhor qualidade. E isso que define, então, em torno de mim, maior proteção. Né? Então, este é um dado que nos parece ser, assim, extremamente importante. Né? Então, a recomendação de Jesus busca apaziguar as discórdias e o quanto mais cedo, melhor. Né? Porque mais tarde, demorou, alguém desencarnou e tal, os encontros ou reencontros podem ser mais difíceis, às vezes também normalmente são mais dolorosos. Né? Então, o quanto antes procura resolver e limpa do coração o problema e o ressentimento. Né? Paulo, o apóstolo, aquele que compreendeu maravilhosamente a caridade, tem aquele famoso texto de Paulo, né? Se eu desse todos os meus bens aos pobres, se eu entregasse meu corpo para ser queimado em praça pública, falasse a língua dos anjos, etc., se eu não tivesse a caridade, eu nada seria. Né? Então, Paulo, que compreendeu tão profundamente a noção da caridade, deixa uma mensagem que Kardec coloca nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, mensagem dada em 1861 na França, onde ele diz o seguinte: não ouvideis, né, não esqueçais, que o verdadeiro perdão se reconhece nos atos, bem mais do que nas palavras. Então, perdão é exercício de amor, não é puro discurso. Perdão não é apenas uma frase. Perdão traduz um sentimento, uma disposição mental, emocional, né, da criatura. Então, esses conselhos são extremamente importantes. E aí nós vamos um pouquinho no livro do Divaldo Franco, como médium, autor espiritual Joana de Ângeles, Lições para a Felicidade. Esse livro, daquela série que Joana tem trazido, né, tão importantes, que aborda questões psicológicas profundas, né? E existe um capítulo chamado Perdão Terapia, né, onde Joana analisa com muita propriedade a influência do perdão na modificação da nossa existência. Então, perdão terapia nada mais que seria a terapia do perdão, ou seja, como é que nós podemos nos tratar com o exercício do perdão. Então, ela relembra alguns pontos muito importantes que nós gostaríamos também de relembrar aqui brevemente. Eu incentivo a todos, aqueles que puderem, tiverem acesso a esse livro, que leiam, não só essa lição, mas essa lição especial, uma lição assim maravilhosa. Joana nos diz o seguinte, que o egoísmo doentio, a pessoa que só pensa em si, né, a agressividade e o cinismo nada mais são do que autoagressão e agressão ao grupo social onde nós estamos inseridos. Né? Então, atitudes como essas são atitudes que definem o quê? Um estado de primarismo espiritual. E mais, nós não estamos só agredindo o outro, nós estamos nos agredindo também. E como é que isso acontece? Porque este primarismo espiritual gera distúrbios de comportamento e gera alterações mentais. Né? E algumas delas profundas, especialmente quando nós ficamos repetindo estas ações por muito tempo. Isso vai se agregando ao nosso modo de ser e alterando profundamente os nossos panoramas mentais. E o que nós conseguimos com isso? Nós conseguimos eliminar, ou se não eliminar, pelo menos reduzir bastante, a esperança e a alegria de viver. Duas coisas que nós sabemos serem fundamentais na nossa existência. Né? Nós precisamos da esperança, nós estamos sempre contando com dias melhores à nossa frente. E não fazemos isso de forma irresponsável, né? Baseado em quimeras. Não, fazemos isso baseado no conceito que nós temos da lei do progresso. Se vamos progredir, teremos dias melhores. E lembrar isto, focalizar isso é importante para a nossa existência. Estamos sempre perseguindo algo melhor, buscando algo melhor. Mas também a alegria de viver. Nós vamos minando a nossa própria alegria se nós somos agressivos, cínicos, egoístas. Né? Então nós precisamos urgentemente abandonar essas atitudes. Mas ela lembra mais. Não é só isso que a gente produz. Como se não bastasse, né? Mas não é só isso que a gente produz agindo desta forma. Ela lembra o seguinte, que os ódios, os ressentimentos e os desejos de vingança são venenos para as nossas células. Se alguém chegar para mim e falasse assim, olha, aqui está um copo de veneno da melhor qualidade, vai destruir as suas entranhas. Você não quer tomar? Você fala, eu de jeito nenhum, não quero nem saber disso. Estou fora, né? Nem pensar que eu vou entrar numa dessa. Então, da mesma forma,
É preciso saber que ódio, ressentimento e desejo de vingança é veneno puro. E o que isso produz? Bom, eu vou falar de umas coisas aqui, eu acho que ninguém nunca escutou, nem nunca sentiu. Quer ver? Arritmias, distúrbios de pressão, problemas gastrointestinais, variações de humor, perturbações nervosas, etc, etc, etc. Então, é isto que nós conseguimos. Né? Às vezes a gente passa uma chateação, fica nervoso com o negócio, depois vem uma dor no estômago e fala, pô, não sei por que eu estou com dor no estômago. Não sabe? Você produziu. Né? A gente briga com alguém, se destempera completamente, aí passa a noite em claro. Puxa, mas será por que eu pedi o sono? Eu vou tomar uns 3 ou 4 comprimidos para ver se eu durmo. Não, nós precisamos tomar uma atitude um pouco mais positiva de buscar as verdadeiras causas das nossas instabilidades e das nossas perturbações, porque nós é que nos perturbamos. Nós é que jogamos no nosso corpo estes venenos terríveis. O ressentimento, a mágoa, é uma coisa absolutamente terrível que nós fazemos conosco mesmo, né? Às vezes a gente mesmo fala, né? Ou às vezes escuta, né? A pessoa fala assim, mas não sei o que, mas fulano fez isso. A pessoa nem respira, né? Parece que perde até o fôlego, né? O ressentimento é tão grande que aquilo se traduz numa respiração intercorrente, né? Uma respiração que não flui adequadamente, não flui bem. Né? Então vejam, isto aí, gente, isso aí é veneno puro que nós estamos guardando dentro de nós. E aí Joana nos diz o seguinte, a única alternativa, veja, eu gostaria de enfatizar essa palavra, única, ela não está dizendo, tem várias alternativas, ela gostaria de lembrar uma delas, não, ele está dizendo a única alternativa, perdão, com sincero desejo de renovação e felicidade do adversário. Tá? Vou repetir. Perdão, com sincero desejo de renovação, eu busco minha renovação, e desejo felicidade ao outro. Né? Então, precisamos fazer isso por quê? Porque nós precisamos cuidar da nossa saúde mental, espiritual e até mesmo física. Né? Bem-estar faz parte de um todo. Né? Não é só tomar remédio. O remédio é importantíssimo, sem dúvida. A medicina é uma coisa maravilhosa que nós temos no nosso mundo. Mas nós precisamos cuidar das verdadeiras causas também, das coisas que estão produzindo determinadas doenças. E algumas delas nós podemos, se não eliminar, pelo menos reduzir em níveis suportáveis. Ou a níveis suportáveis. Né? Quais são os efeitos do perdão, Joana nos lembra? Primeiro, eliminação de altas cargas doentias de vibrações no organismo. Bálsamo sobre a ferida aberta pela agressão. Quando a gente perdoa, a gente está fechando a ferida. Veja que coisa maravilhosa. Né? A gente está passando remédio na ferida. Às vezes a gente está sentido com alguma coisa, a gente fala assim, nossa, eu queria uma coisa tão boa para isso passar. Perdoa. Perdoa e esquece verdadeiramente que isto passa. Né? Terceiro, possibilidade de arrependimento e recuperação ao agressor. Então, quando nós perdoamos, nós estamos liberando a criatura para que ela, então, se renove também. Para que ela busque panoramas melhores e melhore a sua condição mental, a sua condição espiritual. E Joana conclui, a lição é extensa, estou pegando apenas alguns pontos. Joana conclui o seguinte, que a terapia do perdão é, portanto, neste momento que nós estamos vivendo, o mais admirável recurso para a saúde e a felicidade do ser, ao lado do amor, do qual é uma extensão. Então, o exercício do perdão nada mais é do que exercício do amor. Né? É por isso que Jesus não poderia ter deixado de falar do perdão, uma vez que a essência de toda a sua doutrina foi, né, e será, o amor. Mas o que a ciência do nosso tempo fala a respeito do perdão? Nós vamos buscar, atualmente essas coisas são fáceis de serem feitas, né? A internet é uma coisa que se a gente souber usar é muito boa, também quando a gente usa mal é uma porcaria, né? Mas se nós soubermos usar é muito boa. Então, o que eu fiz? Olha, no Brasil nós temos muitas coisas, não vou nem olhar
os endereços eletrônicos no Brasil, ou os sítios eletrônicos onde se fala de perdão. Vou botar a palavra em inglês. Então, forgiveness. Botei a palavra, falei, deve vir aí uns 10, né? Umas 10, 15 páginas a esse respeito. Tem mais de 1 milhão. Aí eu comecei a filtrar. Falei, não, é muito, eu não vou ter tempo de olhar tudo, né? Vamos ver aquelas que estão nos ambientes acadêmicos, né? Por uma questão de trabalho meu, trabalho na universidade. Falei, vamos ver o que nas universidades está se discutindo. Comecei a filtrar e tal, e achei alguns. Depois, se alguém tiver interesse, eu passo esses endereços, né? Quando nós terminarmos aqui. Alguns onde se falam coisas muito importantes. Por exemplo, trabalhos recentemente desenvolvidos nos Estados Unidos. A gente acha, né? O Brasil é o coração, os Estados Unidos é só o cérebro. Lá não, essas coisas do sentimento, não estão preocupados com isso. Estão e bastante e cada vez mais. Né? Pesquisa desenvolvida por cientistas sociais sobre o poder do perdão em vários centros tem incrementado nos últimos 20 anos. Só para nós termos uma ideia. A rede ABC News, uma das redes mais importantes da mídia, né? Controla a mídia, informações, como se fosse a Rede Globo lá nos Estados Unidos, né? A ABC News, em janeiro de 1998, anunciou que estudos mostram que deixar para trás a raiva e o ressentimento pode reduzir a gravidade de doenças do coração e até prolongar a vida de pacientes de câncer. Isso está sendo feito com controle estatístico nos ambientes científicos, com toda a metodologia que a ciência oficial aceita. E olha que a ciência oficial ela é dura, certo? Realmente é dura. E fica um pé em algumas posições. Mesmo assim, com estes métodos que ainda precisam ser ampliados, ainda não foram, né, porque ainda não se cogita da questão espiritual, normalmente não se cogita nos ambientes acadêmicos, né, já está se percebendo isso. Na Universidade de Montgomery, que é uma boa universidade americana, em 1995, foi feita uma análise da influência do desejo de vingança na prática dos crimes. Né? O que se percebeu? O estudo indica claramente que a educação do perdão tem um papel extremamente importante na redução das respostas de vingança que levam a atos criminosos. Queremos melhorar as condições de segurança? Vamos ensinar e vamos aprender o perdão, porque é desta forma que nós vamos viver melhor em sociedade. Vamos reduzir o egoísmo, né? É isso que nos fala Emmanuel no capítulo 11, item 11 do Evangelho. Esse eu guardei porque é fácil, 11 e 11. Né? Falando sobre a necessidade de segurança, nós só teremos segurança quando nós esquecemos do orgulho, esquecemos do egoísmo e começamos a pensar em todos como efetivamente uma família. Né? Na Universidade de Maryland, o terapeuta de família, o Dr. Frederico de Blasio, está usando com sucesso o perdão como instrumento de reconciliação de casais, onde outras técnicas falharam. Terapia de casais é uma coisa que cada vez mais está sendo utilizada. Né? Nós temos um problema sério aí nos relacionamentos, e hoje o pessoal está achando que se troca de companheiro da mesma forma que se troca de roupa, né? Facinho, né? Bem assim, precisa batalhar. Às vezes realmente não dá, mas vamos batalhar, vamos tentar, vamos reajustar enquanto estamos no caminho. Não é assim? Mais de 90% dos nossos casamentos do planeta, diz Emmanuel, são provacionais. Né? Agora, o Dr. Frederico de Blasio, onde ele já aplicou várias outras terapias, não está funcionando, está aplicando terapia do perdão, com sucesso. Outros estudos, para não falar em detalhes, onde o perdão está sendo utilizado também com sucesso e outros estudos estão sendo programados, só para vocês terem ideia. Adolescentes que sofreram abuso físico ou emocional, usando a técnica do perdão. Veteranos do Vietnã lidando com traumas de guerra, provavelmente agora também veteranos do Iraque, né, da primeira guerra do Iraque, daqui a pouquinho teremos da segunda, infelizmente. Viciados, doentes terminais, pacientes idosos no fim de vida. Vítimas de violência doméstica. Violência doméstica é uma coisa terrível que ainda existe aos montes no mundo, infelizmente. Né? Portadores do HIV, sobreviventes de tentativas de suicídio, aí importantíssimo exercício não só do perdão, mas também do auto-perdão, né? Para a pessoa crescer, se fortalecer, se reequilibrar para continuar na sua jornada reencarnatória que ela necessita. Deficientes físicos, etc, etc, etc. Então tem uma série, tem muitos estudos, tem muita coisa florescendo aí, porque nós estamos já no preparo
da nova era. Né? Dizem os Espíritos que os tempos já estão aí. Nós já estamos vivendo os momentos revelados lá no Apocalipse, da grande transformação. Né? Já falamos sobre isso aqui de uma outra vez. Nós estamos vivendo as dores do parto e vai nascer uma criança renovada. E muita coisa está acontecendo, está se modificando no panorama do nosso mundo. Qual que é a ideia básica de tudo isso? Em inglês, tem duas palavrinhas que eles emendam aí, que faz muito sentido, porque elas são parecidas, que é bitter ou better. Ou seja, você quer ficar mais amargo ou você quer ficar melhor? Né? Então esta é a pergunta básica. Não, eu quero ficar amargo mesmo, eu quero ficar ressentido, quero ter arritmia, problema sério, quero ter dor no estômago. Então tá bom, então não perdoa. Né? Não, eu quero melhorar. Ah, então considere fortemente a possibilidade do perdão. Ah, mas eu ainda não consigo o perdão 100%. Não tem problema. Faça o perdão 90%, mas nem 90%. Faça o perdão 1% que seja, mas faça algum. E aí a gente vai exercitando. Todo conhecimento exige exercício. Não é isso? Vamos lembrar dos nossos tempos nos bancos escolares. A gente ia aprender a tabuada. Então a gente ficava 1 vezes 1, 1 vezes 2 igual a 2, 1 vezes 3, 2 vezes 2. A gente ficava batalhando depois, a professora passava lá, um monte de exercício a gente levava para casa, ficava bravo, ficava a tarde toda lá, mas a gente aprendia. Com exercício, aprender a perdoar, a amar, é tudo também da mesma coisa. Não é a mesma coisa, mas o processo é semelhante. Nós precisamos exercitar para adquirir o conhecimento. E assim também é com perdão. E qual que é a ideia fundamental que está por trás de tudo isso? De acordo com estes cientistas, estes psicólogos da atualidade. É de que o perdão liberta aquele que perdoa. Quem perdoa está se libertando, está se liberando. Né? Recaptura a energia que estava sendo desperdiçada com o quê? Tristeza, raiva, desejo de vingança e ressentimento. Para que eu vou gastar energia com isso se eu posso utilizar essa energia para me colocar num patamar melhor? É uma questão de inteligência, gente. É uma questão até de, poderíamos dizer assim, entre aspas, né, de ser sabichão. Né? É algo até pragmático mesmo. Para que eu vou gastar chumbo com algo que não merece? Eu vou pegar estes recursos que estão na minha mão e vou usar em meu proveito. E em meu proveito é esquecer. Ah, mas não esqueço completamente, não tem problema. Esquece um pouquinho, depois você melhora o esquecimento. Um dia você lembra, você fala, não tem problema, deixa para lá. E você vai melhorando essa condição. Vai exercitando e isto vai vindo gradativamente. Você não dorme sem perdoar no outro dia e fala, bom, eu sou o maior perdoador do mundo. Claro que não. Né? Mas se você for treinando um pouquinho aqui, se você a cada 10 estímulos você consegue perdoar em duas vezes, depois no outro dia 3, um dia você não conseguiu de jeito nenhum, você fala, puxa, tudo bem, mas você também não perde o entusiasmo, vai tentando, porque consegue. E mais, no momento que a gente consegue, aí vale a pena, quando a gente perdoa, vamos dar uma perdoadinha só para sentir, como exercício. Você perdoa e imediatamente vem um alívio tão gostoso por dentro. Você fala, puxa, que coisa boa. Se eu soubesse, já tinha feito antes. Mas agora a gente sabe. Jesus nos ensinou que é necessário perdoar para ser perdoado. Os conceitos estão aí há milênios para nós utilizarmos. Né? E podemos simplesmente exercitar. Vamos exercitar e vamos ver se é assim mesmo. O Evangelho não é uma coisa para ficar apenas como exercício intelectual. Não, é uma coisa para nós colocarmos em prática e observarmos o benefício na nossa vida cotidiana. E ele vem, e vem de imediato. Né? Aí que é a coisa legal. E aí a gente vai fortalecendo esse conhecimento. Se a gente tem depois umas outras quedas, é natural. A gente evolui como? Numa retinha, bonitinha para cima, não. A gente vai oscilando. Um dia a gente passa acima, um dia a gente vai abaixo, dá uma queda, dá uma subida, ou uma grande ideia, depois um erro grave. E a gente vai, mas na média a gente vai melhorando. Né? É assim que a coisa funciona na condição que a gente se encontra. Um dia lá na frente provavelmente será diferente. Mas ainda é assim na atualidade para a média do ser humano que está encarnado no planeta, ou pelo menos envolvido ao ambiente do planeta. Né? E mais do que isso, o perdão reconduz a pessoa ao controle de si mesma. Porque, vejam, observem um aspecto que às vezes nos passa desapercebido. Tem uma pessoa que nos fez mal. Vamos supor que tenha feito algo realmente muito grave. Né? A pessoa, a gente está passeando um dia e vê a pessoa e fala, nossa, não gosto nem de ver, porque isso me lembra que negócio tudo, não sei o que e tal. O que está acontecendo? Eu estou tendo mal-estar por causa daquela pessoa. Significa que eu não estou controlando as minhas emoções. Ela tem o controle sobre as minhas emoções, sobre os meus sentimentos.
Né? Se a pessoa passa e eu não ligo, ótimo, não me afetou. Mas não, eu nem ligo, fica para lá, vira a sua. Não é isso não. Nós estamos falando assim, é realmente aquilo não causar uma impressão ruim. Né? A gente não ter aquele dissabor de enfrentar determinadas pessoas. E isto é possível, é treino. E este treino é importantíssimo. No momento que nós perdoamos, nós liberamos. Né? Dizem que Gandhi, este espírito, né, avançadíssimo que habitou aqui entre nós, na época na Índia, né, na época até mais ou menos a metade do século passado, o Gandhi, que foi chamado de Mahatma, né, que é um título que significa grande alma, e ele realmente mereceu esse título. Quando ele sofreu o atentado, que aliás até o vitimou, ele acabou desencarnando por conta disso, dizem que na hora que ele sofreu o atentado, que ele estava caindo, ele olhou para a pessoa e falou, eu te perdoo. Ou seja, em mim não vai ter ressentimento. Né? Olha, no ato, hein? Ele foi agredido, ele já disse, eu perdoo. Ou seja, ele, profundo conhecedor dessas coisas, estava dizendo ao mundo o seguinte, olha, é preciso perdoar, porque aí a gente não fica com ressentimento, a gente não fica passando mal, a gente não fica perdendo fôlego, não fica perdendo sono, não fica com dor de estômago e outras coisas mais. Né? E para terminar, nós gostaríamos de lembrar um trabalho de um outro terapeuta, que tem um grupo chamado Grupo Perdão, numa das universidades mais importantes que tem hoje no mundo, uma das mais famosas. No ranking aí, que saiu atualmente das 100 melhores, eu não tive a oportunidade hoje de conferir, mas com certeza está entre as 10 melhores universidades do mundo, que é a Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. É o Dr. Frederick Luskin. Este médico, esse terapeuta, um psicoterapeuta, ele tem feito um extenso trabalho, minucioso trabalho, sobre os efeitos do perdão na nossa vida. Né? Tem trabalhado com vários grupos e tem avaliado o perdão como uma experiência de liberação. Né? Principalmente como uma experiência de liberação. Ou seja, perdão não é só a melhor coisa que a gente pode fazer a quem nos ofendeu. Perdão é a melhor coisa que nós podemos fazer para nós mesmos. Né? Este é o foco do trabalho dele. Em outubro de 1996, ele publicou um texto que eu reputo como muito importante, chamado 4 Passos em Direção ao Perdão, mostrando as fases pelas quais nós passamos. Mais recentemente, ele publicou um outro 9 passos. Eu achei que 9 passos, para encerrar uma palestrinha, eu achei que era muito. Eu falei, vamos ficar nos 4 passos que elas já bastam. Né? Vamos ficar nos 4 passos. Então, o trabalho dele mostra o quê? Os extraordinários benefícios que o perdão traz para quem perdoa. Certo? O foco dele é a pessoa que estará perdoando. É Jesus nos ensinando a orar. Perdoa, Pai, assim como eu perdoo aqueles que me devem. Né? Então ele diz o seguinte, em resumo. Primeiro passo. É a pessoa cheia de raiva e com a raiva autojustificada. Não, é isso mesmo. Não poderia ter feito isso comigo de jeito nenhum. Onde já... Logo ele... Não é assim que a gente fala? Logo, dele, de todo mundo, mas dele, não. Bom, essa raiva autojustificada da pessoa imagina que é incorreto perdoar. Fala, como perdoar? Ele me ofendeu gravemente, onde já se viu, olha aqui, me prejudicou, perdi meu emprego, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ou como a gente conversa muitas vezes, né, nos trabalhos de obsessão com os espíritos, ele chega e fala, mas como? Acabou com a minha vida, destruiu minha família, não sei o que, isso, aqui. E às vezes são coisas gravíssimas mesmo. E ele está lá há 300 anos, lá no escuro, passando uma dificuldade atroz, porque simplesmente ele não cogitou a respeito do perdão. No momento que ele decide, já começa a transformar o panorama da vida dele. E daquele também que está sendo perseguido. Né? Porque não existe só vítima e perseguidor. Existe uma inter-relação muito mais complexa do que nós podemos imaginar numa primeira aproximação de qualquer problema. Né? Então, neste primeiro passo existe o quê? Uma raiva ativa, submersa. É aquele ressentimento envenenando a célula. Né? É aquela coisa por dentro, é toxina espalhada pelo organismo inteiro. É ideia fixa, mas isso eu não perdoo, não quero nem saber do fulano. Nossa, ele que não passa na minha frente. Não... Tá certo? Infelizmente, a gente passa por esse processo. Né? E infelizmente não é só uma vez na vida. Segundo passo. A pessoa começa a perceber que a raiva não lhe faz bem.
puxa vida, eu estou com isso aqui e tal, mas eu não estou legal, né? Nossa, esse ressentimento, não estou dormindo bem, né? Estou com insônia. Nossa senhora, eu vejo a pessoa que me altera, não está legal para mim. E isto pode ser aplicado tanto com a raiva que a pessoa tem de si, do outro ou da vida de uma maneira geral. Às vezes a pessoa está de mal com a vida, né? Então a pessoa começa a notar o quê? Então começa o processo de amadurecimento do ser, ou aquilo que nós podemos dizer o processo de salvação, né? Em que a pessoa nota que, puxa, será que vale a pena ficar assim? Isso está me prejudicando. Esse é o segundo passo. Aí passamos para o terceiro passo. A pessoa começa a perceber os benefícios que vêm após o perdão. Uma perdoadinha de leve, assim, só para variar, a gente faz e tal. Fala, nossa, foi bom. Né? Olha só que alívio, né? Passou perto de mim, não me senti mal, né? Ou a pessoa precisou de alguma coisa, eu não atrapalhei, pelo contrário, até ajudei. Nossa, aquilo dá um bem-estar, uma coisa maravilhosa. Por que esse bem-estar? Nós estamos começando a abrir a avenida para que o fluxo do perdão aconteça. Ele vai daqui para lá, ele também vem de lá para cá. Né? Então nós estamos facilitando a nossa vida. E mais, a pessoa começa a perceber o quê? Que é possível escolher deixar para trás a raiva rapidamente. Por que eu vou ficar demorando em ressentimento? Por que eu vou ficar guardando essa coisa dentro de mim, essa mágoa contida, essa respiração opressiva e tal, se eu posso me liberar? Porque isso depende de nós, é decisão nossa. Ah, mas isso é muito grave. Tudo bem, pior ainda é você ficar ressentindo e acabando com as suas energias por conta daquilo. Já não aconteceu? Põe no passivo. Né? Vamos cuidar, vamos renovar, vamos para frente. Né? Então, essa percepção de que o tempo em que se experimenta o ressentimento depende de si mesmo é um passo extremamente importante para a criatura. Então ela nota, não, só depende de mim. E começa a exercitar e começa a ver os benefícios de perdoar. E o quarto e último passo, a pessoa assume uma atitude muito ativa, né, muito positiva de raramente se enraivecer. Ou seja, eu nem me ofendo, então não tem nem que perdoar. Ah, fulano te fez mal? Não, nem sei, não lembro. Mas verdadeiro, é possível. Isso aí é possível. Tem criaturas que efetivamente acontecem. Conseguem, né? Mostram que isso aí é possível. Realmente é uma prática que está à nossa mão. É questão de exercício. Aconteceu alguma coisa, você fala... Mas não é aquele negócio que a gente faz. Ah, não, o que vem de baixo não me atinge. Não, fulano, Deus, vê lá se eu vou dar importância para ele. Não é isso, não. É a gente realmente não se ofender e enxergar nele alguém que poderia ser eu mesmo. Porque eu, muitas vezes, também faço aquilo. Né? Somos todos, na média, iguais. Uns têm um pouquinho mais de conhecimento, outros um pouquinho menos, uns são um pouquinho melhores nisso ou naquilo e tal. Mas, na média, nós estamos no mesmo barco. Este barco chamado Terra, que graças a Deus tem lá no leme alguém que sabe muito bem conduzir o barco, que é o Cristo, que governa soberanamente esse planeta. Né? Esta condição, então, é como se fosse um perdão antecipado, né? Que a pessoa entrega a si mesma, ao outro e também à vida. Então, esta situação nós podemos dizer que é amadurecimento do ser. Então, eu não deixo aquilo me perturbar, eu não deixo que a ofensa se agregue a mim. Então eu não deixo que aquele sentimento me domine. Então automaticamente eu me libero. Eu não estou me envenenando. Isso é possível? É perfeitamente possível. E depende do exercício. Então isto que 2000 anos depois de Jesus, 2400 anos depois de Sócrates e Platão, a humanidade está finalmente discutindo, aplicando e constatando também nos ambientes acadêmicos, né? E esses ensinamentos estão sendo colocados aí em livros extremamente sérios, né? Para que nós possamos compreender que perdoar é uma atitude que faz bem, antes de tudo, a nós mesmos. Porque, antes de mais nada, nós reassumimos o controle sobre as nossas emoções. Que nós possamos absorver alguma coisa destes ensinamentos que esses estudiosos trazem para nós, mas, sobretudo, o ensinamento que Jesus, na sua simplicidade, mas na sua
profundidade singular, nos disse: perdoa, Pai, assim como nós também perdoamos. Que Ele nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado. Márcio, obrigada. Que Jesus te abençoe e você continue nessa tarefa tão bonita de desdobrar os ensinamentos do Evangelho para todos nós, né? Vamos orar em agradecimento. Amado Mestre Jesus, neste momento, nos unimos mais estreitamente para elevarmos o nosso pensamento a Ti em agradecimento. Queremos agradecer por estarmos aqui, todos juntos, irmanados, com o ideal de aprender um pouco mais, de assimilar os Teus ensinamentos para que sejam colocados no dia a dia de nossas vidas, com maior entusiasmo, motivados pelos benefícios que a vivência do Teu Evangelho oferece a cada um. Te agradecemos por termos vindo a esta casa nesta tarde e recebermos uma lição tão preciosa, tão necessária a todos nós. Agradecemos pela paz que sentimos neste instante, pela presença dos espíritos amigos que procuram nos auxiliar de todas as formas. E pedimos que possamos ter a coragem, o bom ânimo para vivenciarmos aquilo que aprendemos. Que possamos colocar a terapia do perdão em nossas vidas, porque dela todos necessitamos. Abençoa cada um de nós que aqui está. Abençoa nossos lares, nossos entes queridos, nossos familiares. Abençoa todos aqueles que sofrem, que gemem e choram sob o peso de dificuldades que ainda não conseguem compreender. Abençoa aqueles que, distanciados de Ti, nem sequer Te conhecem. E que nesta hora de bênçãos e benefícios possamos nos unir, unindo-nos ao Teu pensamento, ao Teu coração, para repetirmos contigo as palavras que nos ensinastes na prece do Pai, que neste momento vamos endereçar ao Pai Maior, que nos abençoa, nos sustenta, nos apoia, nos auxilia de todas as formas. E assim, com profunda humildade e imensa fé, dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja.